em off aqui, o outro também já sentimos, né? Sim. Vamos lá, vou começar aqui com o pastor novamente. Não, eu tinha que falar, nós já Ou falamos. se tem algo assim que, talvez assim que o senhor gostaria que o pessoal lá, né, mais da região, algo para brilhantar mais, ou que ainda, que é igual eu, né, nós aqui, o que a gente poderia fazer para ajudar mais, para estar presente lá? Vai ter que levar um alimento? Esses detalhes aí é bom a gente passar para o pessoal. Nós vamos ter uma arrecadação de alimento, né? 1 quilo de alimentos não perecíveis. As pessoas que se sentirem de ajudar vai ser bem-vindo. Tem muitas pessoas carentes que necessitam. E o que tinha que falar é que fala bastante, né? Porque ela fala bastante, né? E ela está nos pormenores. Nós temos mais... Deixa que eu oro, né, pastor? A gente está mais na... Deixa a oração comigo. Como diz os apóstolos no começo, a gente fica na oração e na palavra, né? E ela fica na execução do trabalho. Uhum. Mas, com certeza, a gente tem visto a mobilização do povo, né? O pessoal das igrejas os pastores estão unidos. Ligando, falando, como é que vai ser? Estou levando ônibus, estou levando van. Então, nós cremos que vai ter uma boa cooperação, né? Algo que eu quero deixar bem frisado aqui para você que é ouvinte da Fiel FM, às 4 horas já começa uma programação cristã. Às isso, 4 horas começa a abertura dos portões, né? O pessoal se acomodar, chegar, se ambientar. Aí às 5 horas começa a participação das igrejas e aí vai ter um intervalozinho onde o pessoal vai comer, sair um pouquinho, lanchinho, né? E aí enquanto eles estão arrumando todo o equipamento, colocando tudo em ordem para começar o show do Fernandinho e sua equipe. E depois o fechamento da banda que vem lá de Ribeirão Preto, né? Oficina Music. Então vai ser bênção, nós vamos ter bênção espiritual, palavra de Deus, né? E você se sensibilizar aí no seu coração, trazer um mantimento para ajudar aquele que necessita. Produto de higiene pessoal. Produto de higiene pessoal também, limpeza, né? Aquilo que você sentir trazer, desde que não seja perecível, né? Se o perecível chegar, a gente põe para todo lugar. Mas vai ser bênção. A gente ainda talvez ainda não entendemos a dimensão do evento só quando nós estivermos lá. A gente vê isso fora, a gente participa de outra maneira. Mas, como eu falei, a gente tem um salto de qualidade enorme, né? Você está aqui, é como dizia o jogador do Flamengo, estamos em outro patamar, né? A realidade é outra, a dimensão é outra. A gente está na oração, a gente falava com os pastores, olha, se vocês não param para pensar o que Deus tem proporcionado para nós nesse tempo, que vai ser uma influência, já tem sido uma influência para as outras cidades, porque os outros estão perguntando, Itamogi vai fazer e nós? Cidades maiores como Santo Antônio da Alegria, como aqui Paraíso, Guaxupé. Eu pensei nisso, vai ser o start, né? Você olha assim, uma cidade pequena, né? Itamogi, pequenininha, mas que está dando um exemplo, um show da mão de Deus, né? Dessa forma que a gente fica assim, pensando, a gente está como com os que sonhos, né? Como o povo saiu lá do cativeiro, nós estamos como que sonhos, belisca a gente aí, né? Para ver se a gente acredita mesmo. Para ver se a gente acredita, mas é uma realidade, né? Temos orado para que nada aconteça com o cantor, com as equipes, com o trabalho. Livramento, né? Como nós tivemos essa sugestão dos pastores ali da intercessão, estamos orando por isso, né? Inclusive, alguns até fazem parte de outro nicho, de outra religião, né? Ficam pensando, e nós também vamos ter o nosso... nossa, né? Então, é uma bênção grandiosa. Né? A gente só pode dizer que é a mão de Deus que está... A proporção que isso tomou, né? Tomou uma proporção grandiosa, que a gente nunca imagina, como ela falou. Não. A gente pensa um cantor usado por Deus, mas de forma um pouquinho mais simples, mas de repente chega com alguém com alto. A gente fica pensando, como é que vai ser o próximo ano? Exatamente. Já chegamos lá em cima, a qualidade não pode cair mais. Não pode cair. E qualquer um que for chamar, dizer assim, mas a cidade pequena, mas quem teve aqui foi Fernandinho. O quê? Então eu vou também. Eu vou habilitar esse evento. E tem eventos, assim, a gente vê na região, igual aqui em Passos, um evento de motos, começa pequeno e a tendência é crescer, né, pastora Sandra? Sim. Cresce e chega a um ponto que expande e fica um evento nacional. Tem cidades pequenas, né, que tem eventos nacionais. Para a honra e glória de Jesus, quem sabe Itamogi. Nós vemos Camboriú, né? Camboriú começou pequeno, a proporção que tem hoje o trabalho. Eu que vim do litoral norte de São Paulo lá, especificamente de São Sebastião, né?
O evento começou pequeno, hoje é um evento grandioso, São Sebastião, né? Você vê lá a proporção que dá, todo mundo no litoral, o pessoal desce de outras regiões para poder habilitar esse trabalho, e aqui está acontecendo a mesma coisa. Então tá sabendo, até quando eu botei a foto do Fernandinho, alguns pastores botaram, kkk, você está brincando, pessoal muito brincalhão, né? Aí quando ele botou o vídeo e ele falando que vai estar na cidade, aí você já falou, pô, é real mesmo, ele vem mesmo. Então achou que a gente tá fazendo uma chacota, mas não era, é a realidade. Está começando um grande avivamento. Em nome de Jesus. Está. Porque a gente vê claramente, como vocês estão falando, que é um sobrenatural, né? Assim, a aceitação da própria prefeitura e pegar essa diferenciação aí. A gente conhecendo o padrão de Fernandinho, a gente sabe assim que realmente ele é uma pessoa simples, humilde, mas uma pessoa comprometida com Deus. Eu comentei durante toda a semana aqui que ele faz muita diferença, porque hoje, infelizmente, o mundo gospel está indo muito para o artístico. As pessoas têm esquecido quem realmente é a estrela, né? Então, assim, o Fernandinho, ele se mantém firme nessa posição. Uma ministração dele, meu Deus do céu, assim, as pessoas não têm noção o que vão receber nesse evento. Não tem. Vai sair gente transformada de lá, gente convertida, e a cidade nunca mais será a mesma. Amém. Em nome de Jesus. E eu perguntei em off para a Adna, a senhora tinha me dito isso bem antes do Fernandinho vir, né? Ela, a pastora Sandra, olha, ele é algo espiritual. E eu ainda comentei, né? Aí eu perguntei eu perguntei em off para me ver. Né? Aí você falou, olha, realmente confirma que ele, eu perguntei, qual foi a exigência dele? Ela me disse, nenhuma. Olha que coisa linda. Nenhuma. Glória a Deus. Aí me repete, por favor, o que ele disse. Ele não veio para ser a estrela, né? Ele não quer ser nenhum ídolo, né? Glória a Deus. Ele vai vir só para fazer aquilo que ele foi separado para fazer. Glória Então, ele não teve exigência nenhuma. A gente já frisou, a gente já falou isso, né? Que tantos cantores pedem tanta coisa, né? Pedem tantas coisas diferentes em camarim, ou não querem isso, não querem aquilo. Não faz e sentido. não tem nada. Até né, a nossa equipe lá, se espantou quando a gente entregou, porque vem o rider técnico, né? Sim. E dentro deles, de todos os que vão estar lá, né, no final de semana, tem o que cada um pede no seu camarim, né? Então tem alguns que tem folhas. E o dele era apenas 5 linhas, dentro de um rider técnico. Né? Era só aquilo que ele queria no camarim dele, que era uma água com gelo, outra sem básico, gelo, né? básico. O necessário, vamos dizer, nem é o então, você necessário, vê a palavra que ele não vem com essa, com esse, vamos falar assim, com esse orgulho, com essa, querendo se aparecer, né? Como se fosse o megastar. Exatamente. Ele é diferente. O popstar é Jesus, ele que é o centro. Glória a Deus, né? por isso. E isso é muito bom. Adriano, eu quero te perguntar, você disse em off aí também, algo que você viu a presença de Deus mesmo, né? Você me disse, eu acho que até algo já com o microfone aberto aí, algo assim que você sentiu realmente, além do fato já, que a gente já disse aqui do prefeito e tal, ali no trabalho ali, algo que você viu mesmo, ou até mesmo do evento passado, né? Ah, sim. Como a gente estava, né, comentando aqui, no nosso evento passado, quando a gente começou, foi em novembro, né? Então tava aquele tempo chuvoso mesmo e a gente ali, né, querendo ou não, a gente adorou, a gente fez, né, as nossas apresentações e tudo mais. E essa semana, quando eu cheguei lá na terça-feira, que eu vi toda a estrutura lá, eu já, né, eu realmente, eu comecei a passar mal, eu não conseguia respirar, e eu falei, gente, a que ponto chegamos, né? Sim. Como a gente estava num pequeno palco, né, o ano passado, a gente se esforçando, a gente trabalhando ali, e esse ano, uma big estrutura daquela, uma coisa preparada daquele tamanho, não tem nenhuma explicação. A única explicação que a gente tem é que Deus tem preparado cada momento, tem preparado cada coisa que apareceu, né? Cada obstáculo que apareceu, Deus tem encaixado ali, e a gente tem visto a mão de Deus em tudo que a gente tem feito. Glória né? a Deus. Em tudo que a gente tem feito ali. Então, desde o início ao fim, né? E até durante a semana a gente conversando com uma dos responsáveis lá pela estrutura, né? Que eu tenho ido lá, fui lá, né? No começo da semana. E eu comentando com ele, falei, gente, a gente tá com um pouco de medo, um pouco de receio. Mas por receio por quê? Eu falei, porque a gente tá acostumado a cantar lá na igreja, né? Igreja pequena, a gente tá, né?
Então o Gi é pequeno, e na hora que a gente chega aqui, a gente vê um palco nessa altura, desse tamanho. Nesse nível, Nesse né? nível, essa coisa, né? Ele falou assim, minha filha, medo pra quê? Ele falou assim, não, o que precisar de mim, vocês podem ficar sossegados que eu vou fazer pra ajudar vocês. Então você vê pessoas que a gente nem conhece. Sim. Deus tem preparado para Glória a Deus. E é isso. Pro projeto. E é isso. Deus tem preparado pessoas que a gente nem, assim, eu comentei com a minha mãe hoje no meu almoço, eu falei pra ela, falei, mãe, é tão engraçado, porque a gente passa a conhecer tantas pessoas de tantos lugares diferentes, que você não imaginava que ia chegar nesse ponto, né? Você não imaginava que você ia conversar com um ali, um lá no Rio de Janeiro, outro lá no Espírito Santo, e todos trabalhando para que uma coisa aconteça aqui dentro de Tamogi, uma cidade de 10 mil habitantes. Então, a proporção disso, como que Deus tem trabalhado? Eu comentei, Fernandinho, eu disse assim, Ricardinho, o prefeito não tem noção do que vai ser daqui para frente da cidade. Porque a gente que conhece um pouquinho do mover de Deus, né? Porque ele é muito grandioso. E isso vai ser uma coisa transformadora. Eu quero muito ter a honra de conhecer o prefeito de lá. Porque eu quero apertar a mão dele, porque ele foi escolhido, né? Abrir o coração para poder dar essa oportunidade. E a gente precisa disso, né? Que uma autoridade, ela tenha esse despertamento. Eu dei exemplo para o prefeito sobre Ciro, né? Como? Ciro. Deus usou Ciro para... Sim. Eu falei, sim. Aí quando eles olharam a palavra que eu falei, eles ficaram olhando assim, eu falei, Deus usou um homem que nem tinha temor de Deus para ser um instrumento. Exatamente. Então o senhor está sendo um instrumento, está sendo um canal de bênção para a igreja. É isso que é lindo, né? Muito. É o inesperado de Deus. E o inesperado de Deus é grandioso. Eu fiquei assim, eu estou feliz todo dia. Hoje eu já falei um monte aqui na hora do meu programa. Porque a gente tem que pensar o seguinte, não é a vitória da igreja Assembleia de Deus, ou Itamogi, é de toda a igreja, no sentido claro, que quem está em outra cidade está está pensando assim, meu Deus, que proporção é essa, que negócio é esse? Né? Sim. E aí vai cutucar alguns pensando, poxa, nós precisamos orar um pouquinho mais, né? As coisas acontecerem de forma surpreendente. A gente nunca imaginou. Claro. Agora, pastor, isso que eu ouvi vocês falando, eu estava vindo no carro, né, correndo para chegar aqui a tempo, e eu escutando, né, que vocês já estavam em oração, né, nos lugares lá para todo isso acontecer, e a gente sabe que no mundo espiritual isso é uma guerra. E assim, eu digo assim, que é vitória já, né? E a gente sabe o seguinte, tem aquela japonesa, que é, como é que é o nome dela? Que agora eu esqueci, que ela trabalha com guerra espiritual. Ela diz que todas as vezes que ela vai para uma cidade, ela tira um mês para poder estar cercando a cidade e orando, né? E a gente vê assim, porque as pessoas não têm noção. Hoje, a nação está doente, o mundo está doente. O que a gente escuta aqui de pessoas, principalmente com problemas emocionais, né? As pessoas assustadas com o que pode acontecer. Então eu fico vendo assim, vai dar muito certo, meu Deus, muitas vidas vão ser alcançadas. Vai ter muita coisa que ninguém nem espera, mas que Deus já está com tudo programado. Então assim, eu quero ainda que vocês, depois do evento, voltem. Porque eu quero que vocês venham relatar as maravilhas do que vocês vão presenciar. Eu vou estar lá, mas eu quero que vocês venham também. E o convite do prefeito, eu estou aqui esperando por ele. Porque eu quero muito escutá-lo e agradecê-lo por essa visão, né? Porque se colocar à disposição de não colocar nenhuma restrição e fazer isso, realmente, assim, não tenho dúvida que foi o próprio Deus que tocou no coração dele. Porque ele não teve nenhuma exigência, né? Sim. Ele simplesmente ligou para nós, conversou com a gente, falou, o que vocês acham? Eu falei, o que vocês der para nós é bênção, né? Sim. Então a gente ficou só na coordenação, na organização, fazendo reuniões. No caso do primeiro foi muito mais reuniões do que o segundo, né? Sim. E as coisas encaminhadas da forma maravilhosa e não tivemos nenhum impedimento, nenhuma exigência, nada que pudesse dificultar a realização desse trabalho, né? Foi um negócio tão assim que você fica, meu Deus, é tão fluindo, exatamente, é por isso que a gente tão natural, né? Assustados, é como se a coisa já acontecesse já há muito tempo dentro da cidade. Sim. E não é assim, né? Claro. Aconteceu no ano passado, já estamos em poucos meses, foi em novembro do ano passado, estamos agora em junho realizando esse evento de uma proporção grandiosa, que a gente só vai ter a dimensão depois que passar tudo, né? E a gente vê a gente tem orado o quê? Que as caravanas que venham para a cidade venham levar algo sobrenatural para onde eles forem. Sim, claro. Né? E olhar que Deus ele age de formas que a gente não imagina como. Né? Não importa o tamanho da cidade. Sim, ele se ela é grandiosa, se ela é pequena, quem está no comando é Deus. E
quando ele determina, ninguém pede. Quando operando Deus, ninguém pedirá. Amém. Então Deus usa até o ímpio, Sim. que não tem temor de Deus, ele tem que obedecer. Sim. Né? Assim como Deus usou os reinos que eram pagãos para consertar a nação de Israel, e como também para restaurar a nação de Israel, Deus usou homens ímpios. Sim. Né? E os caras, quem foi a bênção? Neemias foi a bênção, ele foi, incomodou, orou, ele entrou nessa aí, né? E ajudou a restauração da nação. Então, a mesma coisa, né? Como a senhora falou, eu vim de São Paulo, a gente vê que aqui tem muito problema com depressão, com suicídio, né? Então, vícios, né? As pessoas, uma coisa puxa a outra, né? E eu falei, eu nunca vi lugar para ter tanto problema com depressão como nesse lugar. A gente vai, litoral talvez por ser uma outra maneira, né? Vale do Ribeira, e a gente vem para cá e a gente vê uma outra realidade, né? Mas eu creio, como o nosso irmão falou, que através desse louvor, das palavras que serão ministradas, pessoas serão transformadas, né? Aqueles que ainda não encararam com seriedade que o Evangelho vão encarar de uma forma diferente. Em nome de Jesus. Né? Porque a gente espera isso. Jesus está voltando. Eu creio. E ele tem pressa. Exatamente. Maravilhoso. Mas, gente, foi um prazer ter vocês aqui, né, meus Amém. amores? Presente de Deus. Nós que agradecemos. Foi bom demais. Eu disse, Ricardinho, pelo amor de Deus, traz. O pastor, ela é muito ocupada. Eu disse assim, não faz qualquer coisa, mas traz a Adila aqui, mais um pastor, porque a gente precisa ver se o povo acorda, né? Se movam, porque é uma oportunidade que, eu digo muito assim, aquilo que você perde, que você não vai, você perdeu. Nada se repete. Mas mesmo assim, a gente olha que ainda tem igrejas, pastores ainda resistentes. Sim. Né? Fico pensando, vai que tem um nicho político. Não, vamos usar esse nicho aí, a oportunidade que Deus abriu. Claro. Não pode pensar que por trás disso tem alguma coisa. Por trás disso tem Deus, gente. Claro, exatamente. Por trás disso tem Deus. Exatamente. Né? Exatamente. Por trás disso tem Deus. Não tem um homem, não tem uma instituição. É Deus que está. Esse tipo de pensamento que é triste, né? Aí e a gente vê aqui essa se reserva, você vai falar, Sim. fica fugindo. Eu falei, gente, nós estamos falando de coisas de Deus. Sim. Né? A gente vê pessoas que têm resistência no meio evangélico ainda. Isso é muito triste. Pode. Seria soma, né? Não divisão. Chegar vamos estar junto, porque esse é um negócio inédito, vamos estar junto. Mesmo que a sua participação seja pequena, Não importa. né? Não importa. Esteja orando, tem um pastor que está conosco, não vai apresentar com ninguém, mas estava na oração. Tá ali, a igreja dele é pequena, mas está ali junto, e outros ficaram resistentes, né? Acanhados, né? Ficaram temerosos, não sabiam o que tem por trás disso. Mas talvez é o que a Adna disse, é tudo muito novo, né? É tudo muito... Talvez ele chegar... Exatamente. Novo, aí eles ficam assim, será que Deus está nesse negócio? Infelizmente também tem outro detalhe que muitas vezes ainda, infelizmente, a gente passa por isso, de pastores achar que tem que manter o ovelha no cabresto, e correr o risco das suas ovelhas aí não voltar. Né? Às vezes tem isso. Pode pensar porque não pode, mas a gente ouviu muito isso. Sim. Entendeu? A gente vê que as pessoas não conseguem ver que o pastor é Jesus, né? E que as almas aqui são importantes. Porque numa dessas uma pessoa pode ser liberta. Uma pessoa que não é crente pode se voltar de lá totalmente transformada. Meu Deus, a contagem é regressiva. Cada dia que passa é um dia a menos. E a gente tem pressa, Jesus tem pressa, nós também temos pressa para que a gente alcance mais pessoas para poder entender o quanto o Senhor é maravilhoso. E é tão lindo a proporção que isso tomou, porque a gente, assim quando a gente publicou, né, que teria o Fernandinho lá, que a gente fez uma reunião com os pastores na prefeitura, e logo a gente a gente não falou para ninguém, a gente queria passar primeiro para eles, para que depois a gente pudesse passar para a população, né? E assim que saiu da reunião, eles saíram da reunião, a gente já passou para eles a foto com a arte, né, de que seria ele, né, no Adoro. E quando as pessoas começaram a publicar, como a gente sempre publica tudo no site da prefeitura primeiro, para depois você passar para as pessoas, dessa vez nós fizemos ao contrário, nós passamos primeiro para os pastores para que eles pudessem publicar e depois a gente, a prefeitura. A quantidade de pessoas que nem são evangélicas, que começaram a mandar mensagem pra gente, isso é verdade? Você tem certeza? Então, assim, Eita, a proporção que isso tomou de pessoas de N religiões.
né? Sim. Que na hora, nossa, pelo amor de Deus, quanto que vai ser? Que hora que vai ser? Porque até então a gente só tinha colocado que teria o Adore, teria. Sim. E hoje eu tava fazendo as entregas lá, aí estavam sentados num lugarzinho lá e falando, né? Como é que vai ter os eventos? Aí o cara não é crente. Vai ter o Fernandinho. Fernandinho? Aí eu falei, eu tava só passando e falando, todo mundo já tá. A boca pequena já tá todo mundo comentando, né? Porque mesmo aqueles que não são evangélicos conhecem Sim. o trabalho de Fernandinho. Hoje eu até pensei nesse evento. Eu estava na oficina, aí eu fui na oficina do vizinho, lá tinham lá curtindo o Fernandinho, me veio na mente, né? Eu creio que no meio gospel aí Sim. é o number one aí, né? Sim. É o número 1 aí, eu acho que não... E você vê que, assim, o pastor contando e realmente, né? Eu já passei em alguns lugares também que a gente tá passando porque, assim, às vezes as pessoas não conhecem a gente, aí eu falando, não, fulano, quem que é no domingo mesmo? Um falou pro outro, no domingo é o Fernandinho. Ixi, as músicas dele é linda, se eu fosse você, eu começava a escutar. Então você vê que, né, assim, a gente evangeliza da nossa forma, Sim. mas é automático, Sim. já vai evangelizando o outro e acaba sendo tocado, né? Eu quero revisar uma fala minha aqui, eu acho que vai além do gospel, do meio cristão, né? Vai além do meio cristão. Ele atravessa as Ele barreiras. atravessa aí. barreiras. É porque às vezes a pessoa, quando você uma Ele música, atravessa. né, ele vem, é isso. E por causa do posicionamento dele ser como ele é comprometido com a palavra, como ele é muito sério com as coisas de Deus, Deus faz se mover Vai todo. abençoar. Faz. Eu comentei com a irmã Elisamon que eu tive de muitas vezes para ministrações da Ludmila Febre. Eu disse, irmã Elisamon, depois da Ludmila, para mim, é o Fernandinho. E eu vejo assim, a Ludmila Febre, eu tive em igrejas lá em Brasília, igrejas enormes, que de repente eu estava assim filmando, quando eu olhava, ela estava lá cantando com o braço levantado e eu olhava para a igreja estava derramada em lágrimas, um quebrantamento, uma coisa Geral. linda, geral. Não tinha ninguém que não tivesse naquele derramamento. Então eu vejo assim, hoje eu vejo o Fernandinho, claro, tem bons, tem, mas ele, pelo que a gente conhece, pelos anos que ele está no segmento Sim. e pela postura dele, Deus vai fazer, como ele diz, grandes coisas, né? Grandes coisas. Grandes coisas. E eu fico muito feliz de ser Itamogi, começar por Itamogi, que tá bem aqui assim. Tá do lado. Tá do lado. É um pulo. Vamos ter umas boas concorrências, né? Saudável essa concorrência. Amém. E eu tomara que as pessoas sirvam de modelo, né? Que as pessoas despertem, acordem e vejam a diferença que faz. Sim. A diferença que faz, porque é uma coisa que a gente respeita cada segmento e tudo, mas quando a gente vê o sertanejo, né, o mundo secular aí, levando tantas famílias à destruição por conta de alcoolismo, por conta de bebida, que é isso que acontece no show quando ele é secular. E você imaginar que você vai ter muita gente no local, que não vai ter briga, não vai ter ninguém alcoolizado. Não vai ter bebida. Não vai ter nada disso. Se você vai e volta bem, ainda vem melhor do que o que foi. Gente, tem que ver qual é a diferença, né? E olhar que só Alguém mesmo... tem que plantar essa semente. E saber que somente Deus, o nosso Todo-Poderoso, faz isso, né? Quando levanta uma pessoa assim. E eu fico muito feliz e queria agradecer de coração, pastor, o senhor, sua esposa, sua filha, você, Edna, vocês são muito bem-vindos sempre que precisar. Aqui está escancarado, não está aberto, está escancarado para vocês. Independente de qualquer situação, a Fio FM faz parte. Vocês são família fiel. Leva um recado pro prefeito Ronaldo. Ronaldo, um abraço. Vamos levar, sim. Eu vou para mais um louvor aqui e a gente volta. Você depois fala os horários para reforçar com o pessoal. E o senhor, por favor, ora para a gente. Vou tocar um louvor aqui com o Fernandinho aí e a gente já volta com vocês aí. Deixa eu me preparar aqui, que eu falei, mas não me preparei, né? Você consegue depois trazer o prefeito aqui, porque eu quero encher a bola dele. Eu estou conversando com a Eu secretária. quero que ele saia convertido assim. Eu estou conversando com a secretária dele aqui. E ela, ou vocês também, se quiserem falar algo que ele Se eu quero. está aberto para vocês também. Ah, sim, lá tá. Mas eu quero ser testemunha do que Deus vai fazer. Faz 2 anos que a gente está aqui, o prefeito nunca veio aqui, você acredita? Não, a glória de Deus. Entendeu? Então, assim, as esposas, né? Resolveu vir, porque o secretário vai trazer. Então, isso daí vai ser uma coisa que vai vir. E eu tenho certeza, eu quero que tudo isso seja muito de cuidado, para as pessoas verem o mover de Deus. É a única chance do povo acordar.
né? Não, mas da forma como está acontecendo, a gente fica, a gente ainda não assimilou ainda não. Eu tô alegre de que eu sou alegre. Eu pipoca, Como diz a psicóloga ontem, ela falou, daí eu nem vou estar aí, a Carol, ela nem vou estar aí, mas eu já tô passando mal aqui, ó, por vocês. Ela falou assim, parece que é eu que vou estar aí na hora, no momento, com ansiedade de tanto que eu tô. Eu tô aqui, eu passo falando aquela palavra que eu sou que esse galera quando vem de Sião. Eu tô doidinha. Eu digo, gente do céu, esperar Será até que a domingo. gente poderia trazê-lo após Pode, após a fazer quem festa? você Porque quiser. ele tá meio, essa semana ele tá meio apertado. Na hora que marcar. Certo. Só me avisa que a gente vem aqui para esperar, para recebê-lo e para a gente, né, deixar ele bem satisfeito. Quando você tem a chamada do Fernandinho aí, Eu vou ver se o vê se você consegue mandar Se o João Paulo, o meu amanhã, celular, aí a gente colocaria a chamada meu celular dele, né, caiu direto. no chão, quebrou e eu perdi tudo que eu tinha. No Instagram tá bem curtinho. Mas no eu vou ver Instagram, se o até João tem, Ricardo. sabia aquele vídeo? Tá bem curto. O Ricardo falou, pastor, eu só tenho no Instagram, mas tá tão curto assim o que ele fala. Ele foi tão simpático no Instagram, né? Porque ele é muito fechado, né? Ele foi bem simpático. Gente, mas como que é passar a hora no rádio? Acredita que falta 24 para 7? Deixa ele, passa por cima da oração? Não, da oração não. Da música? Não, Da voz? da Voz do Brasil. Depois a gente baixa a gravação e coloca. Não se preocupe não. Nossa, Voz do Brasil hoje, né? o Wesley é minha chefe. Esse aqui que é a pessoa da banda. Acho que vai ligar um pouquinho.